Central 98. De volta com Central 98, manhã de terça-feira. Hoje é terça-feira? É terça-feira. Isso. Aí, manhã de terça-feira, gente, eu prometi que a gente ia falar sobre um tema muito importante, que é o transplante de órgãos. A gente vai falar sobre isso, não podemos esquecer, porque o transplante de órgãos sofre um grande impacto devido à pandemia da Covid-19. A gente tem uma queda significativa nas cirurgias, o que aumenta a gravidade do quadro clínico de pacientes em fila de espera. A mortalidade entre esses pacientes que estão aguardando no Brasil cresceu 21,5% de acordo com o relatório da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Para falar sobre os transplantes, a gente vai conversar agora com o coordenador clínico do Grupo de Transplante Hepático do Hospital das Clínicas da UFMG, Dr. Francisco Pena. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece o espaço para falar de um tema tão importante que é o transplante de órgãos. Tá, e o prazer é nosso a gente receber aqui no Central. E fala pra gente qual que é o cenário atual dos transplantes no Brasil e aqui em Minas Gerais também. Pois é, Carol. Eu vou falar especificamente do transplante de fígado, que é com que eu mexo, mas eu dei uma estudada também nos outros transplantes. E o que vinha acontecendo na última década era um aumento progressivo no número de transplantes de órgãos no Brasil. E, infelizmente, em 2020, devido à pandemia, houve uma redução do número de transplantes realizados, mas os pacientes continuam precisando, continuam chegando pacientes nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios, necessitando da realização desse procedimento que pode salvar vidas, e isso tem impactado negativamente na vida desses pacientes. E a gente vem com uma angústia muito grande, porque a gente continua atendendo aqueles pacientes nos ambulatórios, a nossa fila de transplante de fígado, especificamente lá no Hospital das Clínicas, só cresce, e o número de transplantes vem reduzindo de maneira progressiva nesse ano, e a gente associa isso à pandemia, esse período que a gente está vivendo, esse período conturbado da pandemia pela Covid-19. Então é um momento difícil, mas que a gente espera que a gente passe por isso aí nos próximos meses. Doutor, até sobre esse impacto na vida dos pacientes, conta pra gente quais são os riscos que esses pacientes correm e qual é esse impacto. Em números a gente conseguiria falar, por exemplo, um paciente que poderia fazer esse transplante em 2 dias, está esperando tantos dias. A gente consegue fazer essa mensuração? Sim, essa pergunta é muito interessante, João. Para você ter uma ideia, no número absoluto de transplantes realizados nesse período até novembro, lá no Hospital das Clínicas de Transplante de Fígado, foi o mesmo de 2020 para 2019. Então, a rigor, em número, a gente não caiu no número de transplantes. Uhum. Mas a nossa fila cresceu de maneira significativa, o nosso serviço vem crescendo, então a demanda também vem aumentando, e a gente certamente poderia ter feito muito mais transplante esse ano. Para você ter uma ideia, até dia 14 de março, quando a gente fez o último transplante antes da pandemia, a gente tinha realizado 14 transplantes de fígado no Hospital das Clínicas. Uhum. Do dia 14 de março até hoje, nós realizamos mais 17 transplantes apenas, sendo que 2 desses foram transplantes pediátricos intervivos, ou seja, com doador vivo, não dependendo de um doador falecido. Então, nos últimos 8 meses e meio, nós fizemos 15 transplantes com doador cadáver, e nos primeiros 2 meses e meio do ano nós fizemos 14. Você vê o impacto que essa pandemia trouxe na nossa fila. Uhum. E o grande problema é que a gente tem muitos pacientes aguardando na fila há vários meses. A gente tem pacientes com tumor no fígado, existem critérios específicos para a realização de transplante de fígado em pacientes com carcinoma hepatocelular, com tipo de câncer do fígado. Existe uma legislação para isso. E esses pacientes estão aguardando. A gente tem pacientes aguardando há mais de 6 meses com câncer no fígado para ser transplantado. E como tem critério para incluir, tem critério também para excluir. E corre o risco desses pacientes fugirem dos critérios de transplante e acabarem perdendo a oportunidade de serem curados pelo procedimento de transplante de fígado. Então, isso vem impactando de maneira muito significativa e, de certa forma, angustiante para a gente e para os pacientes, porque a gente vem assistindo isso dia após dia, de novos pacientes chegando na fila, mas ninguém sendo transplantado. No mês de novembro, a gente não fez nenhum transplante com doador cadáver, apenas um transplante intervivos. Então, isso está impactando, sim, de maneira significativa na nossa fila, e com essa, não sei se é uma segunda onda, mas um aumento no número de casos recentes aqui na nossa cidade,
a gente fica ainda mais apreensivo com o que está por vir aí no próximo mês. Doutor Francisco, a gente quando se fala, por exemplo, no transplante de cadáveres, a relação fica muito clara, a pessoa tem que ter decidido, a família, mas em ter vivos existe sempre um preconceito contra isso. Como é que o senhor quebraria esse preconceito do transplante inter vivos, que facilita muito a possibilidade do outro receber o órgão? Como é que o senhor quebraria esse preconceito e essa resistência? Existem órgãos como o transplante renal, que o transplante intervivos ele acontece de maneira mais rotineira. No transplante de fígado, a gente aqui em Minas não fazia transplante intervivos de maneira na nossa rotina clínica. Entretanto, para o transplante de fígado pediátrico, para aquelas crianças pequenas que precisam de transplante, a espera pelo órgão, um órgão adequado para uma criança pequena, pode ser ainda maior. Então, no início desse ano, o nosso cirurgião, que é o Dr. Leandro Amado, e a nossa pediatra, a doutora Thaís, eles foram para São Paulo, fizeram um treinamento, e a gente começou a fazer esse transplante pediátrico, que tem um doador adulto, que doa parte do fígado, um pedaço pequeno, para esse receptor, que é uma criança que precisa de uma quantidade de fígado pequena. O transplante de fígado com doador vivo em adulto já foi feito aqui no hospital, mas como a nossa fila era uma fila mais dinâmica, a gente tinha um número de doação maior, a gente achava que não justificava a realização de transplante intervivos, porque a gente acaba colocando duas pessoas em risco, né? Quem está doando e quem está recebendo. Então, a gente sempre optou por fazer o transplante com o doador em morte encefálica. Mas a gente está já chegando a reconsiderar essa possibilidade de fazer com doador vivo em transplante de fígado adulto, mas é uma cirurgia mais cuidadosa, mais difícil, então a gente tem que pensar muito bem se isso vale a pena ou não. Doutor Francisco, explica pra gente como é que funciona essa questão da doação. A gente sempre escuta falar muito, aí escuta falar dessa morte encefálica, né? Quais órgãos aí só podem ser doados nesse caso de morte encefálica? Quais podem ser doados aí com a pessoa realmente em vida? E quais são os mais difíceis aí para conseguir essas doações? Carol, essa pergunta é muito boa e é importante a gente falar disso, não só nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo, mas eu acredito que a gente deveria ter uma campanha contínua para estimular as famílias a doarem os órgãos de pacientes em morte encefálica. Quem decide sobre isso é a família, né? É claro que a pessoa em vida ela pode manifestar esse interesse para a família, mas quem vai autorizar ou não a doação é a família daquele paciente que está em morte encefálica internado em algum CTI, em algum hospital em todo o Brasil. Então, a gente pode manifestar, mas quem decide é a família. Existem alguns órgãos que podem ser doados, como o transplante de rim, né, que pode ser doado em vida. Transplante de fígado, uma partição, um pedaço do fígado também pode ser doado em vida. Mas os outros órgãos, como pulmão, coração, o fígado inteiro, o pâncreas, tem que ser doado com o paciente doador falecido, né, com morte encefálica. Então, a gente tem que estimular mesmo. Setembro foi o mês de transplante, de doação de órgãos, e a gente tem que falar mais disso, a gente tem que fazer campanha, até por isso que eu agradeço mais uma vez o espaço de estar aqui com vocês, pela importância que o tema tem. E Minas, tradicionalmente, é um estado que doa pouco, sabe? Uhum. A gente tem esses dados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Minas Gerais tem uma média de doação inferior à da região sudeste, inferior à do Brasil, por milhão de potencial doador. Então, o mineiro, ele doa pouco. Então, acho que a gente precisa falar mais disso, a gente precisa discutir mais isso, quebrar esse tabu, que uma doação, né, um paciente que doa, ele pode salvar várias vidas, né? Pode doar um coração, fígado, pulmão, rins, pâncreas, córnea, enfim, pode beneficiar muitos pacientes. Então, a gente tem que conversar mais sobre isso, para que isso entre nas casas e seja aceito como um tema mais natural. Doutor, seria até essa a pergunta que eu iria te fazer, porque é cultural, né? E os mineiros, a gente os mineiros têm uma cultura de não querer muitas mudanças, mas como é que a gente pode sensibilizar? Igual você falou que agora, com informação, como é que a gente pode sensibilizar as pessoas que é importante doar órgãos? Sim, eu acredito que campanhas são fundamentais para que a gente mude esse cenário. É interessante, eu não tenho dados robustos para te dizer disso, mas do ponto de vista de observação, eu posso te dizer que assim, quando tem uma novela que tem alguém precisando de transplante que acaba doando um órgão e salvando aquela vida na novela, ou alguma pessoa
mais famosa da mídia, que acaba doando os órgãos também, a gente vê um reflexo disso e nos próximos dias tem um aumento no número de doação, depois volta ao normal. Então eu acredito que a gente precisa falar mais disso, a gente precisa discutir mais esse tema para que a gente possa beneficiar o maior número de pacientes possível. E eu posso dizer que, pelo menos como transplante de fígado, Belo Horizonte tem centros transplantadores capazes, com números bons, com resultados bons, que a gente poderia ter um número muito maior de pacientes transplantados se a gente tivesse um número maior também de doação. Aí, gente, Central 98 conversando com o Dr. Francisco Pena, coordenador clínico do grupo de transplante hepático do Hospital das Clínicas da UFMG, falando pra gente sobre esse tema importantíssimo, que a gente continue, né, sempre mantendo essa discussão, esse diálogo para quebrar realmente esse tabu, um tema muito importante que salva vidas. Dr. Francisco, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço o espaço, um bom dia para vocês. Bom dia, ótima semana. Bom dia.